Alberto Ramos, muito obrigada por estar connosco nesta emissão especial. Parece mentira, mas não é. A operação do Banco Inter começou mesmo em Portugal em 2016 e a 1 de abril. É verdade. Estamos aqui nas margens do Tejo, um rio que nasce em Espanha, desagua em Portugal, tal e qual o Banco Inter fez. Portanto, o Banco Inter nasceu há 55 anos em Espanha e chegou a Portugal, de facto, no dia 1 de abril de 2016. Portanto, é com muita satisfação, com muito orgulho que estamos a comemorar o 5º aniversário do Banco em Portugal. E chega a estas paragens lusitanas com que propósito, com que ambições? A ambição é servir as famílias, servir as empresas portuguesas. Portanto, desde o primeiro momento, nós chegamos num momento em que a economia portuguesa saía de um período de crise e dissemos que víamos para apoiar a economia portuguesa. E apoiar a economia portuguesa é exatamente aquilo que eu disse. É apoiar as famílias a concretizarem os seus sonhos, os seus projetos, as suas ambições, é fazer exatamente a mesma coisa para o mundo das empresas e, portanto, é esse o propósito com que o Banco Inter chegou a Portugal. Chega, obviamente, com vontade de fazer a diferença. Que oportunidades é que identificou exatamente para vir marcar essa diferença? Deixe-me falar da diferença porque é exatamente um dos valores do Banco Inter, ou seja, um dos valores é a originalidade, é a capacidade de fazer diferente. E nós achamos que, efetivamente, quando chegamos a Portugal, para fazer aquilo que todos os outros faziam, não fazia muito sentido. Portanto, aquilo que nós procuramos fazer é encontrar oportunidades de nos diferenciarmos da concorrência. É a tal originalidade que eu referi anteriormente. Isto pode ser feito do ponto de vista da oferta, daquilo que apresentamos aos nossos clientes, dos produtos que colocamos à disposição dos nossos clientes, e temos sido capazes de inovar e trazer produtos diferentes para responder a necessidades diferentes dos nossos clientes, mas também da forma como nos relacionamos com os nossos clientes. Uma das coisas que nós muito cultivamos é a proximidade e, portanto, esta capacidade de estar próximo dos clientes sem ser intrusivo é algo que nós acreditamos que também é diferenciador na relação com os clientes. Uma proximidade que também começa dentro de casa. E vamos falar um bocadinho também da cultura destas equipas que, no fundo, estão em contacto diário com os portugueses. O Alberto Ramos vem da cultura do Barclays, portanto, da estrutura anterior. O que é que mudou na cultura da empresa? Um dos valores é o entusiasmo e, portanto, eu acho que aquilo que nós fizemos foi energizar as pessoas. Ou seja, esta passagem de uma marca para outra marca coincidiu também com uma mudança significativa do ponto de vista da energia com que nós abordamos o dia-a-dia. Portanto, o entusiasmo é um dos valores da marca, é um valor que tem a ver com coisas como a forma como os nossos colaboradores se comprometem, como atuam no dia-a-dia, como procuram ser excepcionais todos os dias. No fundo, esta frase acaba por sintetizar tudo aquilo que é a nossa visão relativamente aos colaboradores. E o percurso que temos feito ao longo destes últimos 5 anos, eu acho que é particularmente bem conseguido, mas é muito bem conseguido pela qualidade humana que nós temos na casa. A qualidade das pessoas que temos, a disponibilidade que têm, a paixão com que trabalham todos os dias, eu acho que é isso que faz de facto a diferença. E estamos em ano de aniversário, estamos no mês do aniversário, não é? Estes são momentos sempre muito importantes para reforçar os laços do público interno, não é? Como é que vocês têm estado a fazer esse trabalho? Um projeto que me dê um exemplo de como é que esta cultura de facto é trabalhada internamente. Eu acho que nós só festejamos quando achamos que realmente vale a pena festejar e quando as coisas fazem sentido para nós. E, portanto, este 5º aniversário é para nós muito importante porque achamos que faz muito sentido, não é? Relativamente às pessoas, obviamente que eu tenho que destacar aqui a enorme disponibilidade, a enorme capacidade, competência dos nossos recursos humanos, mas também a sua capacidade de aprender e de, ao longo do tempo, ir ganhando novas competências. Hoje em dia, nós recorremos também muito à tecnologia, como é evidente, como todas as instituições financeiras. A tecnologia é muito importante porque aproxima as pessoas, mas a tecnologia não substitui as pessoas. Mas é verdade que coloca aqui um grande desafio. À medida que vamos tendo cada vez mais tecnologia nas instituições, o que vai acontecendo é que as pessoas deixam de fazer tarefas recorrentes, monótonas, e passam a fazer outro tipo de tarefas. E para fazerem esse outro tipo de tarefas, naturalmente, têm que ter formação adequada. E, portanto, o setor da banca é um setor que, por si, já promove muita formação. Os colaboradores têm que fazer muita formação para estarem capacitados para atender os seus clientes. No caso do Banco Inter, nós vamos muito mais longe do que isso. E vamos mais longe do que isso porque os nossos colaboradores também querem ir e também sentem essa necessidade de se formarem. Nós temos mais de 300 colaboradores que têm uma certificação de caráter internacional. Essa certificação não é proposta pelo banco, são os colaboradores que se candidatam para o fazer. É extremamente exigente, mas é uma prova daquilo que de facto é o compromisso dos colaboradores, da sua vontade de serem melhores profissionais todos os dias e no final do dia essas competências são colocadas ao serviço dos clientes. Portanto, quando me perguntava o que é esse espírito do Banco Inter, o que é isso ser diferente, acho que este é um bom exemplo. Esta vontade das pessoas serem capazes de servir cada vez melhor os seus clientes. Também exporta talento para a Espanha? Também exportamos talento para a Espanha, é verdade. E o talento que exportamos para a Espanha tem tido, de facto, sucesso.
Ou seja, nós temos bastantes colaboradores do Banco Inter que passaram a trabalhar em Espanha, temos alguns que vieram de Espanha para Portugal, bastante menos, mas os que foram de Portugal para a Espanha, de facto, têm tido bastante sucesso, são reconhecidamente muito bons profissionais e o banco reconhece exatamente isso. A marca foi também reconhecida como Top Employer. Como é que vocês também fazem esta captação de talento no mercado? Como é que o banco é reconhecido? Qual é a percepção que quem vem trabalhar para o Banco Inter tem desta marca? Nós procuramos equilibrar aqui duas coisas. Um é a geração de oportunidades de crescimento interno. Isso é muito importante. Nós temos pessoas muito talentosas, conforme disse, pessoas muito disponíveis para aprenderem, para se formarem, para progredirem e, portanto, temos que ir ao encontro destas expectativas que as pessoas têm. Portanto, criamos oportunidades internas para crescimento profissional e eu acho que isso é super importante, mas ao mesmo tempo também, em algumas necessidades que encontramos mais específicas, também vamos ao mercado. E eu acho que o valor da marca, o percurso que temos feito, aquilo que representamos, tem sido, de facto, um gancho muito potente na angariação de talento e em trazer pessoas, de facto, que trazem competências diferentes para dentro do banco. Muito na área tecnológica. Também na área tecnológica. Neste momento estamos a reforçar a nossa equipa de tecnologia. Já disse antes, hoje em dia a banca necessita da utilização da tecnologia. A tecnologia não está para substituir pessoas, a tecnologia está para complementar as pessoas, mas temos investido bastante do ponto de vista tecnológico e, nesse sentido, estamos a reforçar a nossa equipa de tecnologia. Há aqui uma construção de uma relação, quer com o público interno, como com o público externo. E nesta construção da relação com o público externo há comunicação e a marca posiciona-se em alguns territórios, nomeadamente a cultura. A cultura que está dentro da responsabilidade social, não é? Porque temos que pensar na cultura quando pensamos na responsabilidade social também. Como é que a marca trabalha estes dois territórios? Deixa-me recuar um passo, não é? Portanto, isto faz parte da nossa lógica de proximidade. Ou seja, aquilo que nós procuramos fazer é estar próximos dos clientes, conhecê-los, perceber as suas necessidades, explicar o que é que o banco faz, o que é que pode fazer pelos nossos clientes. E uma das formas também utilizando a originalidade, de facto, são os eventos ligados à cultura, porque permitem, de uma forma um bocadinho diferente, aproximar-nos dos clientes e ir ao tal encontro daquilo que possam ser as suas necessidades. Portanto, nesse sentido, surgiu a associação, algumas instituições de referência, como a Gulbenkian ou como a Fundação de Serralves, em que nós procuramos, de facto, utilizar esses espaços também para promover um conhecimento específico e diferente dos nossos clientes. Isto não se circunscreve naturalmente apenas ao tema da cultura e também do ponto de vista social. O banco entende que tem que ter uma ambição maior do que apenas fazer bem aquilo que é central na nossa atividade. Já o disse anteriormente, a nossa atividade é ajudar as famílias, ajudar as empresas portuguesas nos seus projetos, naquilo que são as suas iniciativas. Mas, conforme eu dizia antes, a nossa ambição não é só ficar por aí. Portanto, entendemos que somos uma força para o bem da sociedade, entendemos que temos preocupações de natureza, temos que ter preocupações de natureza ambiental, preocupações de natureza social e preocupações também de bom governo. Portanto, naturalmente que o banco procura fazer isso também no seu dia-a-dia e as iniciativas que mencionou vão exatamente ao encontro disso. E tem sido bom o retorno, ou seja, tem sido uma boa aposta para o Banco Inter estar ao lado deste território da cultura, por exemplo? Sim, tem acima de tudo... É reconhecido, no fundo, por isso Eu acho também? que é reconhecido fundamentalmente pelos clientes, ou seja, esta forma diferente de estarmos com os clientes tem valor e, portanto, vai em linha com aquilo que eu disse anteriormente, ou seja, para fazermos coisas diferentes, fazermos coisas originais e, portanto, nesse sentido tem tido um retorno muito positivo por parte acima de tudo, por parte dos clientes. Estamos a fazer esta entrevista um ano depois de termos começado com uma pandemia a nível mundial. Em 2020 houve uma necessidade também do próprio Banco Inter em fazer uma campanha, em lançar uma mensagem para os portugueses. Porquê é que vocês sentiram que tinham que o fazer? Qual foi aqui também, de alguma maneira, o objetivo do banco em fazer esta comunicação? Bem, eu acho que é mais ou menos claro para todos que quando nós lançamos a campanha Confiança, assim que se chama essa campanha, vivíamos um período onde existia enorme incerteza. E, portanto, aquilo que nós pretendíamos fundamentalmente transmitir aos clientes eram duas coisas. A primeira é que podem confiar em nós enquanto parceiro financeiro, que estaríamos ao lado dos clientes, e a segunda era claramente uma mensagem de esperança e de otimismo de que íamos ser capazes de ultrapassar este momento difícil. Portanto, passado um ano, ainda não conseguimos ultrapassá-lo na plenitude, mas acho que estamos muito mais próximos de o fazer. A mensagem que transmitimos naquela altura eu acho que foi particularmente oportuna pelo momento em que vivíamos. Vivíamos um momento provavelmente mais negro, mais difícil da pandemia, com mais incerteza, com mais insegurança e, portanto, eu acho que foi uma mensagem particularmente positiva. Deixe-me dizer outra coisa, que é uma mensagem que todos os dias foi dada, foi entregue, não
exclusivamente pelos colaboradores do Banco Inter, mas por todos os colaboradores do sistema financeiro português, que foi estarem de porta aberta a atender os seus clientes num momento que era particularmente importante. E eu acho que isso foi extremamente positivo, nem sempre reconhecido, mas deixem-me prestar aqui o meu louvor a todos os funcionários bancários que estiveram nesse momento, que era um momento difícil, onde havia de facto muito medo, muita insegurança relativamente àquilo que poderia acontecer, e os colaboradores bancários souberam estar à altura desse momento. Bom, e podemos dizer que esta campanha teve literalmente a voz do Banco Inter. Teve. Também aí fomos originais. Utilizamos uma colaboradora do banco, Alexandre Guilherme, que é, naturalmente, além de ser excepcional do ponto de vista profissional, tem também uma voz absolutamente fantástica, e eu acho que deu uma emoção diferente também àquele tema e àquela campanha. Lá está, o talento interno. Temos muito talento interno e temos que ser capazes de o utilizar da melhor forma possível. Esse é, se calhar, um dos desafios que nós temos, é utilizar todo o talento que temos dentro da casa. Em mês de aniversário vamos ter mais uma nova campanha. O que é que vamos transmitir nesta nova campanha, Alberto Ramos? Vamos transmitir que estamos ao lado das famílias portuguesas numa necessidade que é importante para a sua vida, não é? E é isso que nós fazemos todos os dias, curiosamente, não é? A atividade da banca é uma atividade fantástica, é fundamental para a sociedade, e nós temos o privilégio de todos os dias podermos ajudar famílias, podemos ajudar empresas a concretizarem os seus sonhos. Portanto, esta campanha vem falar de crédito à habitação, uma necessidade básica das famílias portuguesas, e por trás de um crédito à habitação está uma família que melhora as suas condições de vida, está uma família que se constitui e cria um lar, portanto está uma família que encontra a casa dos seus sonhos, a sua casa de férias. Portanto, é disso que vamos falar, é dessa nossa capacidade, dessa nossa vontade de ajudar as famílias a concretizarem esse sonho. E nós já vamos analisar um bocadinho melhor estas soluções e estes produtos que a marca, no fundo, coloca ao serviço dos seus clientes e que tangibiliza aqui também todos os seus valores e todos os seus pilares numa visita à sede. Muito bem, vamos a isso. Vamos a isso? Estamos no coração da empresa, no fundo, e também no coração de Lisboa. É aqui que se tangibilizam os valores desta marca. E vamos começar por recuperar aqui a ideia da proximidade. E como é que se trabalha esta proximidade na prática, junto, por exemplo, das empresas, que é uma carteira de clientes muito importante para o Banco Inter. Que tipo de ações, que tipo de projetos é que vocês têm vindo a desenvolver ao longo destes 5 anos e que têm realmente feito a diferença na vida das empresas portuguesas? A proximidade assume diferentes formas, não é? A mais tradicional, diria eu, que vem através do contacto das pessoas, não é? Nós, no caso das empresas, portanto, o Banco Inter nasceu como um banco industrial. Portanto, quando apareceu há 55 anos, era um banco que se dedicava fundamentalmente a apoiar as empresas. Portanto, no nosso ADN sempre esteve o negócio das empresas. Conforme eu dizia, quando chegamos a Portugal, o banco que tínhamos comprado tinha pouca presença em termos de empresas. E, portanto, a primeira prova da proximidade que queríamos ter com os nossos clientes foi a criação, a abertura de centros de empresa para podermos estar próximo dos clientes. Mas hoje em dia a proximidade vai muito para além daquilo que é o aspecto físico, vai para o aspecto tecnológico. Portanto, a proximidade tecnológica é aquela que nós também temos vindo a trabalhar e a desenvolver um conjunto de ferramentas que podem e devem ajudar os nossos clientes também naquilo que são os seus objetivos. E, portanto, posso-lhe dar alguns exemplos. Dê-me um exemplo que realmente tenha sido um exemplo muito inovador e que, de alguma forma, seja muito diferente daquilo que a concorrência apresenta também. Muito bem. Portanto, nós desenvolvemos uma plataforma tecnológica para apoiar as empresas portuguesas naquilo que são os seus processos de exportação e de importação. É uma área de negócio que nos interessa particularmente, onde achamos que temos competências e valor acrescentado para dar aos nossos clientes e, portanto, desenvolvemos essa plataforma, que se chama Plataforma de Negócio Internacional, lançámos-la há cerca de 2 anos atrás. Foi uma plataforma que foi desenvolvida, inclusive, em conjunto com clientes, portanto, respondendo efetivamente às necessidades de clientes que tinham, de facto, um conhecimento muito específico daquilo que precisavam. Então desenvolvemos essa plataforma e tem sido, obviamente, um sucesso e uma forma de crescer em termos de negócio e de apoiar fundamentalmente as empresas que estão nesse processo de internacionalização e que fazem exportação ou importação. Que foi muito importante também agora em época de pandemia? Todas as ferramentas tecnológicas foram muito importantes nesta época de pandemia. As ferramentas tecnológicas permitiram-nos estar próximo dos clientes. Eu não diria que houve qualquer tipo de novidade, porque de facto não é uma novidade. Houve uma aceleração de algumas tendências que já existiam. Portanto, nós temos hoje uma percentagem muito significativa dos nossos clientes, portanto, mais de 40% dos nossos clientes particulares relacionam-se hoje com o banco de forma unicamente tecnológica.
portanto, através de plataformas digitais. Portanto, não visitam as nossas agências, não se relacionam connosco através das nossas agências. Portanto, e este valor, que já ultrapassa os 40%, subiu mais de 7 pontos percentuais no espaço de menos de um ano, não é? Portanto, é uma aceleração muito significativa na lógica de relacionamento entre os clientes e o banco. Mas deixe-me dizer-lhe que, com isto, eu não quero dizer que a tecnologia vá substituir as pessoas, não é? A tecnologia complementa aquilo que as pessoas fazem. A tecnologia dá capacidade, dá poder aos clientes para que possam decidir onde, quando e como é que querem ser atendidos. Há também aqui a preocupação de trazer informação, principalmente aos empresários espalhados por todo o país. A tal proximidade também se prova muito neste tipo de projetos. Sim. Nós fazemos muitos eventos com clientes, queremos estar muito próximos de clientes, desde a Comissão Executiva, que almoça sistematicamente com grupos de clientes, a eventos como a plataforma empresarial que fizemos em conjunto com um parceiro, onde procuramos também levar conhecimento às empresas, levar conhecimento também aos particulares, de alguma forma, mas proporcionar-lhes uma experiência diferente, conhecê-los e passar-lhes, de facto, conhecimento. Falou-me que no início, quando a marca, o Banco Inter entra, ficando obviamente aqui com a carteira de clientes do Barclays, os clientes particulares eram muito mais do que as empresas. Clientes particulares, e agora falando aqui um bocadinho desta vossa proximidade e como é que tangibilizam essa proximidade, aquilo que são as soluções, os produtos inovadores que trazem a estes clientes particulares. O crédito à habitação é um dos produtos importantes para vocês. O que é que trouxeram de inovador para esta área? Bem, o crédito à habitação é um produto importante para nós. Existem outros também de grande relevância, que também servem necessidades muito importantes da população portuguesa. Eu diria que nós, em 2016, fomos de alguma forma pioneiros em termos de dar aqui uma lógica diferente ao mercado, ao apoio ao mercado imobiliário. Portanto, na altura, nós fomos particularmente agressivos nas condições que lançamos ao nível do crédito à habitação e, portanto, nesse sentido, nessa altura, eu acho que fomos precursores de algo que depois todos os outros bancos acabaram por fazer, que é colocar um foco muito maior no apoio a essa necessidade das famílias. Ao longo do tempo, nós temos vindo a desenvolver a nossa oferta ao nível do crédito à habitação, que naturalmente é bastante competitiva do ponto de vista de preço, mas que nós acreditamos que do ponto de vista de serviço e da forma de condução de um processo de crédito à habitação também está a mudar. Lançamos um simulador de crédito à habitação bastante potente há muito pouco tempo. Estamos a digitalizar todo o processo de crédito à habitação e já no próximo mês teremos condições para que um cliente possa realizar um processo de crédito à habitação connosco, do princípio ao fim, por meios unicamente digitais. E, portanto, que só no momento da escritura é que tenha a necessidade de se deslocar a um notário e fazer a escritura do crédito à habitação connosco. Isso é um passo em frente muito grande. Mais uma vez, um exemplo de um desenvolvimento tecnológico que é colocado ao serviço do cliente e que permite, com maior conveniência, fazer um processo de crédito à habitação por nosso intermédio. Muito importante ouvir o cliente. Disse-me há pouco, Alberto, que vocês fazem a auscultação ao mercado constantemente, insistentemente. Que produtos é que já desenvolveram também nestes 5 anos de marca em Portugal, que vêm exatamente dessa auscultação, desse estar atento àquilo que são as necessidades, ou às vezes necessidades que o próprio cliente não identificou, mas que tem? Sim, eu acho que esse é um aspecto que me parece muito importante destacar. Eu acho que há necessidades que muitas vezes os clientes não têm noção que têm, não é? E hoje em dia, vou dar um exemplo concreto e objetivo disso. 2/3 da poupança portuguesa está em produtos extremamente conservadores. São produtos, podemos considerá-los de marca branca, são produtos relativamente simples, que no atual contexto de taxas de juro têm uma rentabilidade zero. E, portanto, existem formas de os clientes investirem, é disso que estamos a falar, de pouparem e investirem com um retorno muito maior para eles. E, portanto, mas para isso é preciso conhecer as necessidades dos clientes, não é? É preciso ser capaz de avaliar o perfil de risco do cliente, quais são os seus objetivos a médio e longo prazo, que risco está disposto a correr. E, portanto, eu acho que nós fazemos isso de uma forma bastante boa e isso traduz-se depois na criação de ofertas, na utilização de ofertas que são adequadas ao perfil específico de cada cliente. Nós temos sido particularmente inovadores a esse nível. Lançamos, por exemplo, uma SIGI, que é uma Sociedade de Investimento de Gestão Imobiliária, é um produto inovador no mercado português. Lançamos-lo em parceria com a SONAI. Portanto, é um produto destinado a investir no mercado imobiliário. É um produto que recebeu um prémio da Euronext de Lisboa, portanto, por ser um produto inovador, exatamente inovador, e que vai ao encontro daquilo que é a necessidade de clientes que procuram rentabilizar a sua poupança utilizando investimentos alternativos, portanto, formas diferentes de rentabilizarem a sua poupança. E resultou exatamente dessa nossa capacidade de identificarmos essa necessidade e desenharmos um produto que vai ao encontro dessa mesma necessidade.
Lemos muitas notícias sobre o Banco Inter e a solidez do banco, ser o banco mais solvente de Espanha, por exemplo. São títulos que nos aparecem constantemente. Como é que faz o retrato desta solidez do Banco Inter em Portugal? A solidez serve um propósito de confiança, não é? Nós nunca nos podemos esquecer que no final do dia o que estamos a fazer é utilizar o dinheiro de clientes que muitas vezes existe uma história por trás, pouparam a vida inteira, fizeram sacrifícios. Portanto, temos que ter respeito por essa poupança, por esse dinheiro. Portanto, é isso que nós procuramos fazer e, portanto, a solidez naturalmente que atrai essa confiança dos clientes. O banco é um banco bem capitalizado, é um banco investment grade, bastante solvente, como disse, com um bom ativo, com bom balanço, rentável. Também é importante que o banco seja rentável, porque só assim é que é sustentável no médio e longo prazo. Portanto, nós temos todos esses predicados e esses predicados são muito importantes como para estabelecer a relação de base com os nossos clientes. E tem vindo sempre a crescer ao longo destes 5 anos? Como é que tem vindo a ser esta evolução também? Eu sou normalmente uma pessoa bastante otimista e acho sempre que é possível fazer coisas extraordinárias. Acho que depende sempre de nós e da nossa capacidade de trabalho e do nosso talento conseguirmos coisas extraordinárias. Confesso que o balanço que faço ao final destes 5 anos ultrapassa as minhas melhores expectativas. Portanto, não lhe vou naturalmente referir nomes, acho que não é importante estarmos aqui a dizer que crescemos 40% ou 50% ou 60%. Crescemos muito, crescemos acima de tudo bem. E crescer bem significa duas coisas. Crescemos com clientes satisfeitos, era aquilo que eu dizia há pouco, é quase uma obsessão todos os meses avaliarmos o nível de satisfação dos nossos clientes e percebermos até que ponto é que estão satisfeitos. Felizmente, a esse nível, os resultados são extremamente positivos, portanto, mês após mês, ano após ano, nós temos sido capazes de servir cada vez melhor os nossos clientes e isso traduz-se em níveis de satisfação cada vez maiores. Portanto, nesta perspectiva do cliente, estamos muito satisfeitos e fazemos um balanço muito positivo. Depois, quando reconhecem o nosso valor, eu acho que também nos sentimos particularmente satisfeitos quando nos dizem que estamos a fazer alguma coisa bem. E o banco tem ganho um conjunto de prémios nos últimos tempos, um conjunto de distinções que me deixam particularmente orgulhoso, não é? E que deixam particularmente orgulhoso a equipa do banco, acima de tudo. Já falamos sobre o Top Employer, é muito relevante porque significa o reconhecimento das práticas de gestão das pessoas, que são só o ativo mais importante do banco. Nós ganhamos, por exemplo, o Prémio Escolha do Consumidor para bancos de pequena e média dimensão. Ganhamos pelo segundo ano consecutivo, melhoramos a distância face ao segundo classificado e é um prémio que nos deixa particularmente satisfeitos porque, mais uma vez, é a voz do consumidor e é a voz do cliente, que é aquela que é mais importante de todas no Banco Inter. Estamos a viver agora um momento particularmente complicado, já o referimos também aqui durante esta conversa, que é a pandemia, mas são 5 anos que vos deixam motivados para olhar em frente. Como é que está a ser pensada esta estratégia, embora sempre jogando com a incerteza, mas como é que vocês estão a olhar para o crescimento no futuro? Nós, o futuro, acreditamos que vai ser mais laranja. Portanto, vai ser ainda mais laranja, vai ser mais Banco Inter. Vão comprar mais bancos? Não estamos a pensar em comprar bancos, ou seja, a dimensão não é uma coisa que nos atraia por si. Seguramente vamos ter um banco maior daqui a 5 anos, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Seguramente vamos ter um banco mais rentável, mais eficiente, vamos procurar ser cada vez melhores no serviço que prestamos aos nossos clientes, no apoio que damos à economia portuguesa. Portanto, esses são os objetivos, não é? E, adicionalmente, naturalmente, e como consequência de tudo isto, naturalmente, queremos ter um banco rentável. E pensando aqui no apoio à economia portuguesa, que é muito importante, sabemos que, enfim, as famílias, vamos ter aqui uma crise, vai haver perda de postos de trabalho. Como é que o Banco Inter também está, no fundo, na prática, a colocar-se ao lado da economia nacional, tendo em conta este contexto? Nós, desde o primeiro momento que nos dispusemos a apoiar as empresas e as famílias portuguesas. Portanto, o tema das moratórias, o tema das linhas de apoio à economia, a flexibilização de algumas regras em termos de comissionamento. Portanto, tudo isso foi feito, tudo isso continua a ser feito. Neste momento em que estamos para terminar as moratórias, estamos também, em alguns casos, a negociar com clientes, a encontrar soluções que lhes permitam ultrapassar as dificuldades que estão a sentir. Portanto, temos muito essa vocação, temos muito esse sentido de apoio e de ajuda aos nossos clientes. Alberto Ramos, e para terminar esta nossa viagem a estes 5 anos de Banco Inter em Portugal, ainda há de facto muitos anos pela frente. 5 anos é muito pouco. Como é que é também liderar esta marca para si? É um enorme orgulho, sinceramente é um enorme orgulho. Sinto-me um privilegiado, acima de tudo pela equipa que lidero em Portugal, uma equipa muito competente, muito empenhada, muito comprometida, muito motivada,
Portanto, é naturalmente uma missão exigente, mas é uma missão que eu executo com muito prazer e com muito orgulho, acima de tudo. E como é que Espanha olha para o Banco Inter Portugal? Eu acho que também olha com muito orgulho e tenho dito sistematicamente, as mensagens têm sido muito claras, existe uma satisfação muito grande pelo percurso que nós fizemos aqui. Nós seguimos muito a matriz daquilo que Espanha faz, não vale a pena tentarmos inventar quando as coisas já estão inventadas e são bem feitas. O banco é um banco de referência em Espanha, é um banco de referência cada vez mais também em Portugal e, portanto, nós temos seguido a linha da matriz e olham para nós de Espanha com muito orgulho, com muita satisfação, porque, efetivamente, as coisas têm corrido bastante bem em Portugal. Foi a primeira experiência de internacionalização que o banco fez e que tem sido bastante bem sucedida. Muito obrigada. Muito obrigado, eu.